Torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Hora de falar das seleções que estarão participando da Copa do Mundo no Catar. E neste sábado a gente traz o destaque da seleção portuguesa de futebol. A seleção de Portugal, que chega para muitos como uma das grandes gerações, né, para esta edição de Mundial no Catar. E a partir de agora a gente vai trazer informações a respeito de Portugal aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais e, claro, vem com a gente, porque a partir de agora a gente fala sobre os lusitanos, a seleção de Portugal que vem para a sua 8ª Copa do Mundo na história. A 6ª Copa de Portugal em sequência, tendo aí a sua melhor colocação historicamente em 1966, com o 3º lugar, e 40 anos depois, a seleção de Portugal aparecendo na 4ª colocação na Copa da Alemanha em 2006. Portugal não teve vida fácil nas eliminatórias europeias. Portugal caiu numa chave onde teve como principal concorrente a Sérvia e acabou ficando para a fase de repescagem. A Sérvia avançou com uma vaga direta no grupo de Portugal das eliminatórias do Velho Continente, jogou a seleção do técnico Fernando Santos para a disputa da repescagem e em 2 jogos, 2 partidas na casa de Portugal, jogos que foram ministrados em Portugal, a seleção da casa não decepcionou e conseguiu essa classificação a mais uma edição de Copa, a 6ª Copa consecutiva, né, da seleção de Portugal, né, chegando aí ao Catar, vencendo a Turquia, né, na primeira repescagem e no segundo jogo da repescagem, onde todos imaginavam que Portugal pudesse enfrentar a Itália. O jogo aconteceu contra a Macedônia do Norte, muito em decorrência daquele resultado, né, de Itália e Macedônia. A Macedônia avançou e Portugal não teve dificuldades para bater a Macedônia do Norte em casa pelo placar de 2-0. Então Portugal chega como uma das seleções favoritas para esta Copa do Mundo, sem dúvida alguma. Muito pela geração, muito impulsionada pela última Copa de Cristiano Ronaldo e uma seleção que recentemente venceu a Eurocopa. Então vem aí motivada, vem embalada e querendo no Catar surpreender a todos com uma geração que esbanja muito futebol e dispensa até alguns comentários, né, de jogadores que do meio para frente, também na defesa, a gente pode citar que estão entre os melhores jogadores do mundo. Portugal, na minha visão, ele infelizmente só não é tão abastado do seu técnico, o Fernando Santos, como a gente até destacou. Fernando Santos, que inclusive comanda a seleção de Portugal desde a saída de Paulo Bento, lá em 2014, Fernando Santos com 67 anos de idade. É um cara que, inclusive, na minha opinião, foi audacioso até certo ponto, quando colocou uma seleção de Portugal muito ofensiva nos 2 jogos das eliminatórias europeias, jogos finais, né, jogos de repescagem, jogos decisivos, partidas únicas, né, que decidiriam a vida de Portugal, né, para a Copa do Mundo. Ele acabou acionando uma seleção muito ofensiva, sem jogadores guardando posição no meio de campo, né, do meio para frente, muita movimentação. Portugal sentiu contra a Turquia, mas contra a Macedônia teve uma maior disponibilidade de sair com o resultado. Portugal no sorteio da Copa caiu no grupo H. O grupo H tem Uruguai, tem Gana e tem Coreia do Sul. A estreia dos lusitanos acontece no dia 24 de novembro, à 1 da tarde, horário de Brasília, contra a seleção de Gana no estádio 974. É a estreia de Portugal, que é considerado sim favorito neste grupo, a uma vaga no primeiro lugar da chave, muito pelo que vem fazendo em seu continente, muito também o que se espera dessa seleção talentosa de Portugal, né, que possa surpreender a muitos nessa disputa de Copa do Mundo e chegar aí às fases decisivas da competição. Entre os destaques, e não foi algo premeditado, né, a gente colocou vários atletas que atuam na PL, na Premier League, em especial
jogadores que defendem as cores do Manchester City, né? Então a gente começa já com os destaques da seleção portuguesa, falando do polivalente João Cancelo. João Cancelo é um lateral de 28 anos de idade, jogador do Citizens há 4 temporadas. Temporada passada, por exemplo, foram 52 jogos, 3 gols, 10 assistências. Ele joga na lateral esquerda, mas também faz a lateral direita. Aliás, o inverso, né? Ele é lateral direito e faz a lateral esquerda. E pela seleção, 36 jogos e 7 gols anotados. É um dos grandes nomes dessa defesa da equipe de Portugal para a Copa do Mundo no Catar. Um outro nome gigante da defesa, considerado um dos melhores zagueiros do mundo, Rúben Dias, de 25 anos, zagueiro do Manchester City, há 3 temporadas. Na temporada passada, 40 jogos, 2 gols, 5 assistências, e é um dos grandes defensores que o mundo da bola possui no momento. Colocaria ele ali junto do Marquinhos da seleção brasileira, junto do Van Dijk da seleção holandesa. O Rúben Dias aparece nesse rol de grandes zagueiros do futebol mundial na seleção, 37 jogos e 2 gols anotados. A gente continua nos Citizens, a gente fala agora do meio de campo. Bernardo Silva, um dos grandes destaques do futebol mundial também, é um ótimo jogador, 28 anos de idade, meia do City, há 6 temporadas. Temporada passada foram 50 jogos com a camisa da seleção do Manchester City, com 13 gols e 7 assistências. Pela seleção, 70 jogos e 8 gols. Um dos principais armadores do mundo, sem dúvida alguma, o Bernardo Silva. E para completar esse esquadrão de Portugal, sem dúvida alguma, Cristiano Ronaldo. Embora não vive uma grande fase para muitos, na seleção de Portugal ele é líder, ele é o carro-chefe, né, das pretensões, né, do senhor Fernando Santos para mais uma disputa de Copa do Mundo. Chega ao Catar com 37 anos, atacante do Manchester United desde a temporada passada, onde em 38 jogos fez 24 gols e fez 3 assistências. É uma bandeira da seleção lusitana, onde defendeu por 189 vezes a seleção de Portugal e tem 117 gols marcados. É o principal nome, sem dúvida alguma, embora em algumas situações não tenha começado a partida como titular, tenha começado a partida com uma opção no banco, né? Tem optado aí por uma outra formação, Fernando Santos, mas é um cara de uma liderança extrema dentro desse elenco e será fundamental para os anseios de Portugal na Copa do Mundo. E a gente coloca aqui a formação do técnico Fernando Santos, que ele tem adotado nas últimas partidas de Portugal, tanto das eliminatórias como também em amistosos. A gente já coloca na tela para o torcedor conferir. Uma formação com o goleiro Rui Patrício, João Cancelo no lado direito, Rúben Dias e o experientíssimo Pepe, fazendo aí a dupla de zaga, com o Rafael Guerreiro, bom lateral Rafael Guerreiro, também caindo pelo lado esquerdo. Aí a gente tem algumas dúvidas, porque quando o Fernando Santos resolve colocar a sua formação um pouco mais defensiva, ele tem o Danilo jogando entre as linhas, com o João Moutinho saindo mais e fazendo um papel de segundo volante, tendo o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes por dentro, fechando lá na frente com o Cristiano Ronaldo, Diogo Jota ou Gonçalo Guedes. Até mesmo em algumas opções ele conta tanto com o Gonçalo Guedes como também com o Diogo Jota juntos, tendo Cristiano Ronaldo como opção na reserva. E em formações, levando em consideração a dupla de volantes, uma formação mais ofensiva, ele coloca o João Moutinho como o único volante, né, o único cara ali que pode fazer uma marcação com o Otávio por dentro, tendo aí do meio para frente essa formação que a gente destacou há pouco, desse meio com Bruno Fernandes, com Bernardo Silva, com a participação do Diogo Jota, o bom Gonçalo Guedes, ainda tem o Rafael Leão como opção no banco de reservas. É um esquadrão essa seleção de Portugal para a disputa de uma Copa do Mundo. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!